A nova perspectiva sobre Paulo é um passo na direção do catolicismo romano? Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal. Ele pode ser um pouco seu também. Para isso, inscreva-se nesse canal, ative as notificações para ficar por dentro de assuntos da teologia, de Bíblia, inclusive NPP, Paulo, essas coisas. Às vezes complicadas, mas nem tanto, nem tanto. Você deixa o seu comentário aqui, o conteúdo se torna um pouco seu também, você se torna um pouco proprietário do canal também, e quando você compartilha isso aqui com outras pessoas, o canal vai ainda mais longe. E hoje eu queria falar um pouco sobre a nova perspectiva sobre Paulo. Eu sempre recomendo, para quem quer saber mais sobre o assunto, que vá até bibotalk.com e ouça os BTcasts sobre o assunto dos quais eu participo e explico um pouco melhor junto com Paulo On, junto com o Marcelo Cabral, entre outras pessoas, e claro, o Rodrigo Bibo também, Alexandre Melhoranza, explica um pouco melhor o que é a tal nova perspectiva sobre Paulo. Então dá uma passada lá no BTcast que você vai ver isso com mais precisão. Agora, uma das coisas que frequentemente se diz em alguns meios sobre a tal NPP é que ela é uma doutrina que nos aproxima do catolicismo romano, que alguém pode virar católico por causa da NPP. Muito bem. Com todo respeito aos nossos irmãos católicos, para o protestante isso é evidentemente uma preocupação, afinal de contas ele é protestante, eu sou protestante por um motivo. A gente tem diferenças e divergências em relação ao catolicismo, então eu considero essa preocupação uma preocupação legítima, justa. Não existe problema em ter essa preocupação. Ela é legítima e justa até a medida em que se analisa a NPP e a gente chega à conclusão de isso ser verdade ou não, certo? E para nos auxiliar nesse debate, a Thomas Nelson publicou um livro que é bastante interessante, que é esse Perspectivas sobre Paulo, 5 pontos de vista, que você encontra o link aqui na descrição. E um dos autores do livro, o Brand Peter, ele escreve sobre a perspectiva católica. E o artigo dele para esse livro aqui, o capítulo dele, é justamente um paralelo entre a teologia católica oficial e a teologia de Paulo, a teologia paulina, de um dos proponentes da NPP, o E.P. Sanders. E ele encontra várias similaridades entre o catolicismo oficial e aquilo que o E.P. Sanders propõe como teologia paulina. E então, talvez você, me ouvindo falar isso, queira pensar o seguinte: então é verdade, a NPP aproxima, é um passo na direção de uma compreensão católica da teologia paulina, da justificação, etc. Então é verdade, é isso que falam. Espera aí que é um pouco mais complicado. Primeiro, eu queria dizer para você que NPP, a nova perspectiva sobre Paulo, ela não é uma doutrina. Eu vou repetir. A nova perspectiva sobre Paulo, ela não é uma doutrina. E, portanto, ela não pode ser uma doutrina que nos aproxima do catolicismo romano. Ela não pode ser também uma heresia, como outras pessoas costumam dizer por aí. Porque uma heresia é uma doutrina equivocada. Heresia, eu tenho um vídeo sobre heresia, eu acho que eu vou deixar linkado aqui em algum lugar, você também pode pesquisar Victor Fontana, hereges, Victor Fontana, heresia, eu explico melhor o que é a tal da heresia, mas NPP não é uma doutrina, o que não significa que os seus proponentes não possam, eventualmente, afirmar alguma heresia, o que não significa que os seus proponentes não possam ser, em alguma medida, hereges. Então, o primeiro ponto é esse. Então, a NPP não é uma doutrina que nos aproxima do catolicismo e tampouco é uma heresia, porque a NPP não é uma doutrina. A NPP é uma abordagem de Paulo e da pesquisa de Paulo e, sobretudo, é uma abordagem de como fazer pesquisa a respeito de judaísmo do Segundo Templo, que se inicia, em alguma medida, com E.P. Sanders,
por meio do seu livro Poe and Palestinian Judaism, que infelizmente não está traduzido para português, e também acho que vou linkar aqui, pelo menos a edição em inglês, para que, se você quiser ler, você possa adquirir o livro. E nessa abordagem sobre o que aconteceu no judaísmo do Segundo Templo, percebe-se nesse judaísmo, que é o judaísmo do tempo de Jesus, o judaísmo do tempo de Paulo, o judaísmo que eles viveram e no meio do qual eles foram educados, que esse judaísmo ele não é tão legalista quanto se pensava no século XIX. E, portanto, a rivalidade da NPP não é propriamente com a Reforma, nem com Calvino e Lutero a priori, mas é fundamentalmente uma rivalidade com a reconstrução histórica do judaísmo, feita principalmente a partir do século XIX, por teólogos majoritariamente luteranos e influenciados, sim, em alguma medida pelo antissemitismo de Lutero, isso é verdade. Mas, fundamentalmente, quando você lê esses proponentes da nova perspectiva, o E.P. Sanders, o James Dunn, o Tom Wright, os caras que eles estão atacando são Ferdinand Christian Bauer, não Philippe Melanchthon, são Billerbeck e não João Calvino, Ferdinand Weber e não Zwinglio. Não são os reformadores e nem a justificação como proposta pelos reformadores que esses autores da NPP estão atacando. Agora, dito isso, é um fato que o Brand Peter ele faz com bastante competência um paralelo entre aquilo que o E.P. Sanders propõe como teologia paulina e aquilo que a Igreja Católica Apostólica Romana afirma a respeito dessa teologia de forma oficial a partir do Concílio de Trento na Contra-Reforma. O que isso quer dizer? Nesse livro aqui, você tem 5 perspectivas, 5 pontos de vista, né? Uma delas é a do Brandt, que é a perspectiva oficial do catolicismo a respeito de Paulo, e que muitas vezes nós protestantes fazemos caricaturas dessa perspectiva, ignorando o fato de que, após a reforma de Lutero, o catolicismo reviu alguns dos seus pontos em relação à soteriologia. Revisitou. E nessa revisitação e reformulação, algumas das afirmações do catolicismo romano em relação à justificação, elas acabam se aproximando um pouco mais de Lutero, no próprio Concílio de Trento. Algumas dessas afirmações são suficientemente próximas para que a Igreja Luterana e a Igreja Católica Apostólica Romana, já no século XX, escrevam uma declaração conjunta a respeito da justificação, reconhecendo que existem diferenças, mas que existem sim similitudes, existem similaridades. Tá? Então, uma das coisas boas do livro é ler a perspectiva católica e perceber que às vezes a gente faz uma caricatura do que o católico pensa a respeito de salvação e de justificação. E o Brand Peter faz um bom papel em elucidar esses pontos, em mostrar que sim, é diferente do protestantismo. Sim, eu acho que um protestante deve apontar eventuais problemas de uma justificação participativa, como o catolicismo propõe, mas o catolicismo de hoje não é o catolicismo da venda de indulgências que Lutero enfrentou. E isso fica claro no capítulo do Peter. A outra coisa que a gente precisa perceber é que a teologia paulina proposta pelo Sanders, que é um dos proponentes da NPP, não é a teologia paulina preponderante dentro da nova perspectiva sobre Paulo. A grande contribuição do E.P. Sanders foi na reconstrução do judaísmo do Segundo Templo, e não propriamente no que ele propõe a respeito de Paulo. O que ele propõe a respeito de Paulo é diferente do que o James Dunn, que é um dos contribuintes do livro, propõe, e do que o Tom Wright propõe também. A teologia paulina do Sanders é bem diferente daquela do Jimmy Dunn. Uma das coisas que a gente pode perceber é que nesse livro aqui também, o James Dunn ele é um dos que responde ao Brand Peter, e uma das coisas que o James Dunn fala na sua resposta ao Brand
e que a gente, por aí a gente já vê que talvez a NPP não se aproxime tanto do catolicismo quanto alguns dizem por aí, é o fato de que, isso estou parafraseando o que o Dan diz, não é porque Lutero eventualmente não interpretou o judaísmo do Segundo Templo da maneira mais correta possível que a reforma não era necessária ou que as indulgências nunca tenham sido vendidas pela Igreja Católica. É tolo afirmar que a Igreja Católica sempre foi o que ela é hoje. Não, a reforma teve razão de ser. James Dunn, nesse livro, diz que a reforma teve uma razão de ser. E o próprio James Dunn, que é talvez o maior proponente, aliás, é ele quem cunha o termo, a nova perspectiva sobre Paulo, ele mesmo reconhece a necessidade da reforma protestante, e ele é um protestante, ele não se torna um católico. Tá? Então, o livro ele é interessante, tá? Ele vai delinear pontos importantes, e eu vou falar nas próximas semanas das 5 perspectivas. Hoje eu falei um pouquinho da perspectiva católica, que é uma perspectiva que tem, vamos dizer assim, por excelência, dizer que a salvação se dá pela fé. Olha só que coisa interessante. Quando a gente lê do Concílio de Trento para frente, a gente vê isso. Que, aliás, o Papa Francisco recentemente falou sobre isso. Como a salvação pode ser obtida? Somente pela graça. É só a graça. Mas eu não posso fazer nenhuma obra para conquistar a salvação? Não, nenhuma obra. Somente pela graça. E alguns comentaram em cima do Papa Francisco. Lutero ficaria muito feliz. E eu acho que ficaria mesmo. Mas o José Bergoglio ou Papa Francisco não falou nada de muito diferente daquilo que o catolicismo oficial já prega. O que nos leva a um outro ponto. Nem todo catolicismo é o catolicismo oficial. Então a gente tem muita gente por aí no catolicismo que acredita em salvação pelas obras. Ainda que os documentos da Igreja Católica não digam isso. E eu poderia dizer que, infelizmente, nós temos muitos protestantes que são pelagianos e que, no fundo, também acreditam em salvação pelas obras, ainda que a nossa doutrina afirme tão ferrenhamente somente por Cristo, somente pela fé, somente pela graça. O que a gente vai perceber que o Peter fala, e que é a doutrina católica, que é oficial pelo menos, e que a gente deveria ter muito cuidado, na minha opinião, numa leitura paulina correta daquilo que Paulo afirma, é uma separação, a meu ver, bastante artificial de uma justificação inicial por meio da graça e por meio da fé e uma justificação final por meio das obras, que é muito parecido com o que o Sanders propõe mesmo, de você estar na aliança por meio da graça e permanecer nela por meio de quem você é e do que as obras dizem a seu respeito. Isso é o ponto que a gente tem que tomar cuidado. Agora, uma leitura com mais nuance você vai fazer aqui em Perspectivas sobre Paulo, 5 pontos de vista, excelente obra, publicada pela Thomas Nelson. E olha só que coisa interessante, eu recebi de presente de um inscrito, quando esse livro não estava disponível em português, que é um lançamento, inclusive, né, recente, eu recebi de presente de um inscrito essa edição aqui, ó, em inglês. E veja, cavalo dado não se olha os dentes, né? Presente, né, de um inscrito, como é que eu vou falar mal? Mas presta atenção, como uma publicação dos Estados Unidos, um paperback, ela é de menor qualidade do que aquilo que você encontra da Thomas Nelson aqui no Brasil, páginas amareladas, a capa mais resistente, né, mais bonita, mas eu agradeço porque eu tenho a versão original aqui também. Quando saiu em português eu já tinha lido em inglês, o que me adiantou um pouco até para fazer esse vídeo para vocês, né? Mas fica feita a recomendação do livro muito bom. Você vai perder um pouco dos preconceitos com os católicos, viu? Eu tenho certeza absoluta disso. E você vai perceber que existem sim pontos do catolicismo que valem a pena você estar preocupado
Inclusive o Andrew Das, que dá a visão protestante tradicional, que vai ser o próximo vídeo, ele tem uma boa crítica. Eu não vou expor toda a crítica do Andrew Das aqui, porque eu quero que você compre o livro e leia. Mas é um daqueles livros que vale a pena para você se introduzir no tema, tá? Eu acho que muita coisa se fala de bobagem a respeito da nova perspectiva sobre Paulo nos Estados Unidos, no Brasil, de maneira geral. Tem muita coisa sendo dita que não faz muito sentido. Esse livro aqui te ajuda a escapar dessas coisas que não fazem muito sentido. Eu vou ler esse livro e vou virar uma autoridade nesse assunto? Claro que não, é um livro introdutório, certo? Mais um livro introdutório que faz uma excelente introdução. Inclusive, a introdução ao assunto é um belíssimo panorama do porquê que a nova perspectiva ela é importante. Então, o livro inteiro é muito bom. Tem um capítulo só sobre a perspectiva protestante tradicional, e o Andrew Das, que é o representante dessa corrente nesse livro, também responde a todas as outras perspectivas. Então é bastante interessante para você conhecer melhor o que é NPP de verdade, e no caso do capítulo do Peter, que abre o livro, como isso se aproxima do catolicismo, tá bom? É isso aí. Perspectiva sobre Paulo, Scott McKnight e BJ Oropesa, organizadores de um livro muito legal para a igreja brasileira. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.